Muitíssimo boa noite, senhores Factorers, pessoas que nos acompanham aí, que estão de olho na jornada da nossa comunidade, orientada para as startups que utilizam e comercializam inteligência artificial em suas soluções e serviços. Eu sou a Laura Gurgel, sou uma das operadoras da comunidade IA Factory, que é mantida pelo Sebrae São Paulo, em parceria com o Clube de Negócios, empresa da qual eu sou fundadora, e nós temos promovido essas talks aqui quase que semanalmente, né? Tem uma semana ou outra aí que acaba não acontecendo, porque são eventos internos e secretíssimos da nossa comunidade, e é onde a gente fomenta aí o empreendedorismo e a gente colabora com esses empreendedores para que eles possam desenvolver as atividades deles da melhor forma possível, se aprimorarem como empreendedores e, por que não, fazer com que as suas startups atinjam aí novos patamares. Essa noite, eu queria dizer para vocês que não estaremos com o Elmo, porque o nosso querido Elmo teve um pequeno imprevisto, não vai poder participar. No entanto, esta noite estarei acompanhada de um dos nossos mentores mais incríveis. Aliás, todos os nossos mentores são incríveis dentro da comunidade. Fica aí a dica para todos vocês. Que é o Kaique Sbampato. O Kaique é doutorando e mestre em gestão e inovação, com ênfase no engajamento entre corporações e startups. Ele é coordenador de aceleração da Sai do Papel, e ele tem experiência em soluções corporativas e inovação aberta, além de consultorias em empreendedorismo e inovação. Ele também é professor do... Nossa Senhora, Kaique. Ele também é professor de MBA da Poli, Universidade Federal do Rio de Janeiro, nas áreas de inovação, empreendedorismo, estratégia e transformação digital. É mentor de startups em programas de aceleração e empreendedorismo corporativo e, como se não bastasse, mentor aqui na IA Factory. Por quê? Porque dormir, Kaique, aparentemente não é sua praia. Não é a nossa, Laura. Eu tô pegando um ar aqui, pera só um pouquinho, que foi assim, muita informação, Kaique. Seja muitíssimo bem-vindo. Fique à vontade para compartilhar a sua tela com a gente. Eu vou colocar a sua apresentação à disposição de todo mundo aqui. E, por favor, elucide-nos, esclareça-nos, traga-nos informações e conhecimento hoje, que nós vamos falar sobre o relacionamento entre corporações e startups. Startup and Corporate Engagement, como você sempre diz. Vou colocar aqui para você. E, bom, vou ficar aqui no cantinho para não atrapalhar muito. E, Kaique, vai que o show é teu. Obrigado, Laura. Boa noite a todos, boa noite a todas. Tal como dito, meu nome é Kaique. Vou aqui falar um pouquinho com vocês sobre o relacionamento entre corporações e startups. Algo que é muito comum hoje em dia, mas nem sempre feito da maneira correta. Porém, nós temos visto um boom do que tem acontecido e por isso a temática de hoje é essencial para vocês. Antes de começar, queria aqui fazer um agradecimento ao Sebrae, ao Clube de Negócios, personificado em nome da Laura Salomão, que está dando suporte hoje. Obrigado a todos pelo convite. Assim, vou começar fazendo uma apresentação, pessoal, que vocês fiquem à vontade para anotarem suas dúvidas, a gente vai abrir as dúvidas para o final, então no final eu vou estar aí sanando as dúvidas potenciais de vocês, que vocês tiverem. Então, anotem suas dúvidas, vamos trocar esse papo, vamos bater esse papo, porque aqui eu não quero somente expor conteúdo para vocês, eu quero que vocês tragam as dores, seja aí dos pessoal das startups de inteligência artificial, seja daqueles que estão aqui acompanhando de algum modo por algum outro interesse, certo? Então, a gente vai falar sobre Corporate Startup Engagement, isto é, como fazer. Antes, porém, eu gostaria aqui de apresentar para vocês a Sai do Papel. Como a Laura disse, eu estou como coordenador de aceleração da Sai do Papel, e a Sai do Papel é uma plataforma de empreendedorismo e de inovação que auxilia e conecta pessoas, startups e corporações por meio das unidades de negócio que a Sai do Papel possui. Então, eu estou falando que a Sai do Papel hoje possui hubs setoriais, notadamente a gente tem o Energy Hub, que é um hub de energia. Eu estou falando da área de soluções corporativas, que é uma área que busca trazer soluções para as corporações, advindas ou não das startups. Uma área de Venture Capital, que cuida desses pools financeiros e de investimento da Sai do Papel interna e ou externa ao ecossistema.
E também a aceleradora, braço este que eu trabalho, em que a gente busca acelerar as startups, e é uma trilha completa que vai desde pré-aceleração até scale-up. Então, dúvidas e algum comentário específico sobre a Sai do Papel, no final da apresentação eu vou passar os contatos e vocês fiquem à vontade para vir conosco para que a gente possa auxiliar vocês naquilo que vocês tiverem como dúvida, beleza? Então, feita essa apresentação introdutória, esse momento jabá da Sai do Papel, eu vou aqui trazer para vocês a agenda de apresentação em que queremos trabalhar hoje. A ideia é fazer aproximadamente 40 a 45 minutos de exposição e deixar 20, 15 minutos para a gente trocar, para a gente bater um papo sobre CSE, falando um pouco sobre experiências de vocês, dúvidas de vocês, bem como as minhas próprias experiências para aquilo que possa auxiliar vocês. Então, eu vou falar rapidamente um pouco sobre os antecedentes do CSE. Então, sempre que eu falar CSE, desculpa o vício de linguagem, mas é Corporate Startup Engagement, que é a nomenclatura usual do mundo aí mercadológico e acadêmico, que seria esse engajamento corporações e startups, ou que a gente chama de relacionamento, engajamento, não importa que necessariamente essa palavra, o que importa é essa conexão que está para se alcançar entre startups e corporações. A posterior, a gente vai falar um pouquinho, propriamente dito, desse relacionamento entre corporações e startups. Falaremos um pouco sobre a maturidade, ou seja, como estamos hoje, Kaique. Depois, uma estratégia para vocês realizarem esse engajamento. E, por fim, a gente faz um fechamento, recapitulando aí com os principais key takeaways que iremos trazer durante a apresentação, certo? Então, vamos lá, pessoal. O que seriam os antecedentes do CSE? Basicamente, a gente entende que o Corporate Startup Engagement deriva muito do que a gente chama aí, ultimamente, de Open Innovation, inovação aberta, mas não tão somente. É um dos vários mecanismos que existem para proporcionar maior e melhor inovação para esse ecossistema. Então, o primeiro ponto é: a gente tem uma inovação corporativa, ou seja, a gente viu que corporações começaram a entender que o boom das startups começou a mudar a regra do jogo. Ou seja, várias startups crescendo de maneira bem exponencial. Então, lembrem-se sempre que existe aí nessa literatura acadêmica de inovação, de empreendedorismo, um taco que a gente chama de taco de hóquei, ou seja, é uma curva, basicamente, que ela começa bem retilínea e tem uma subida exponencial, que a gente chama. Então, é o taco de hóquei, que começa assim e sobe exponencialmente. Ou seja, as corporações, entendendo que isso estava acontecendo, pararam e pensaram: ora, por que eu estou tendo agora grandes concorrentes que são muito menores, enquanto que eu tenho muito mais poderio do que elas? Pasmem, este é o pensamento tradicional, mas não é porque a startup é menor que ela não tem uma solução que possa ser melhor do que a sua. Entendendo isso, os gestores das corporações começaram a falar: ora, eu preciso trazer inovação corporativa para conseguir me alinhar com estes players novos entrantes do mercado e, com isso, conseguir me definir, me posicionar melhor no ecossistema. Logo, eles pararam também e refletiram. E agora eu peço para vocês também refletirem. Por que não unir o que há de melhor nas startups com o que há de melhor da corporação? Ou seja, a corporação tem sim poder de mercado, a corporação tem estrutura financeira e de capital, ela tem base de clientes, de fornecedores, mas as startups, em contrapartida, não possuem nada disso, mas possuem uma agilidade, uma rapidez, uma penetração ágil de mercado, possui potencial de escala, é lucrativa, ou seja, por que não unir o que há de melhor desses dois mundos? Logo, as corporações começaram a entender que isso era possível de ser feito. Logo, bebe da fonte da inovação corporativa, em que o Corporate Startup Engagement é uma das maneiras de fazer essa inovação acontecer. Junto com isso, o boom do Corporate Venturing. Ponto de atenção: Corporate Venturing não é a mesma coisa que Corporate Venture Capital, Private Equity, que Venture Capital. São coisas distintas. O Corporate Venturing, se vocês jogarem agora aí no Google Tradutor, você vai encontrar algo como empreendedorismo corporativo.
e não deixa de ser, ainda que não seja a tradução ideal. Mas é um conjunto aí de mecanismos corporativos que buscam acelerar a inovação, o empreendedorismo, e busca muitas das vezes a criação de novos negócios, que a gente chama aí de spin-off, ou seja, é um modelo muito spin-offador, que consegue aí gerar novas unidades de negócio. E com isso, mais clarinho aqui no meio, a gente tem a inovação aberta, que aí dispensa apresentações, mas de maneira bem sintética, a gente tem a quebra das barreiras fronteiriças das empresas, de todos esses players que eu estou falando, encontrando tecnologia, conhecimento, diversidade, fora e dentro. Isto é, nem tudo eu tenho internamente. Logo, eu posso olhar para fora e trabalhar conjuntamente com outros atores. Isso não é novidade, isso vem desde os anos 2000, quando Henry Chesbrough trouxe a perspectiva de Open Innovation, mas ainda é pouco utilizada pelas empresas, principalmente no Brasil. Não feita essa introdução rápida, surge o que a gente chama aqui de Corporate Startup Engagement, isto é, o engajamento corporação-startup. Eu gosto de enfatizar que é engajamento entre corporações e startups, porque a gente está falando que isso veio muito das corporações para com as startups, mas não quer dizer que a iniciativa não possa ser das startups para com as corporações. É apenas aqui o modelo que a gente traz de corporações e startups, mas não quer dizer que uma atrai a outra ou a outra atrai a outra. Ou seja, eu estou falando que ambos podem sim se conectar e, consequentemente, se engajarem. Perfeito? Então, Kaique, beleza, você falou sobre de onde vem, já comecei a entender muitas das coisas, mas eu quero saber realmente sobre o que eu vim aqui ouvir, relacionamento entre corporações e startups. Isto é, eu pergunto para vocês, como impulsionar a inovação corporativa ao incutir o espírito empreendedor nas grandes organizações? É para responder a esta pergunta que vocês estão aqui e que eu estou aqui para auxiliar vocês. Porém, em 45 minutos, 1 hora, a gente não consegue destrinchar essa pergunta de uma maneira tão assertiva como ela merece ser respondida. Por isso, o canal vai estar aberto para vocês e sugestões aí para vocês também buscarem outros e melhores conteúdos na internet, conversando, encontrando com os players e assim por conseguinte. Beleza? Então, eu estou falando o quê? Abordagens, metodologias e capabilities nas startups, nas grandes organizações e vice-versa, como já comentado anteriormente, certo? Ou seja, a colaboração, e aí eu vou citar de aproximadamente 2015 para cima, com startups vindas das corporações, começou a ter um alcance muito maior, isso começando principalmente Estados Unidos, Europa, mas chegando bem forte também no Brasil. Ou seja, eles estavam pensando numa estratégia de benefício mútuo em que as startups poderiam criar a sua sustentabilidade nos negócios, enquanto que as corporações poderiam criar suas vantagens competitivas para melhor posicionamento. Logo, vocês percebem, a gente tem aqui vantagens que são de um ator e vantagens que são de outro ator. Porém, ambos possuem vantagens. Partiremos sobre esse pressuposto a partir de agora. Então, esse engajamento ele surge com uma iniciativa, principalmente das corporações, entendendo que startups começaram a desromper com esse mercado, ou seja, trazer muitas das vezes não tão somente uma inovação radical, mas uma inovação disruptiva, porém, eles estavam tendo algumas dificuldades de se sustentar no mercado. Grandes startups, que já nem são mais startups, conseguiam este alcance, mas grande parte das startups ficavam no meio do caminho. Logo, por que não buscar um auxílio com quem já sabe e o outro que já sabe buscar auxílio daquelas capabilities que ainda faltam através da inovação aberta? Um ponto super importante aqui, prestem atenção, a diferença, né? Kaique, você está falando de corporação, de startup, qual que é essa diferença entre ambos os atores? Basicamente, existem algumas diferenças, já falei aqui de poder de mercado, estrutura financeira, agilidade, velocidade, mas eu quero que vocês entendam que startup, a gente bebe muito da fonte da definição acoplada do Steve Blank com o Eric Ries, sendo uma organização temporária em busca de um modelo de negócio que seja repetível, lucrativo e escalável,
Enquanto que as grandes empresas, corporações, elas não estão em busca de um modelo de negócio. Elas já estão executando esse modelo de negócio. Logo, a grande distinção que eu quero trazer para vocês é a corporação, a grande empresa, ela já está executando o modelo de negócio, enquanto que a startup ainda está em busca. Vocês, como startupeiros, muitos sabem disso. Enquanto que as corporações estão querendo auxiliá-los para que vocês proporcionem as vantagens que elas desejam. Logo, é um jogo de benefício mútuo, certo? Ou seja, em aqui destaque, podem gerar grandes coisas se ambos os atores combinarem os seus pontos fortes. Existem algumas dificuldades e empecilhos que trabalharemos aqui, mas, na teoria, tudo é muito bonito, ou seja, vamos combinar o que há de melhor nos dois mundos. Existe aqui a primeira dica do Kaique. Michael Dougherty, livro, podem jogar na Amazon, que vai estar lá, Collective Disruption, ou seja, traduzindo literalmente, disrupção coletiva. É um livro muito importante de relacionamento entre corporações e startups, que busca mostrar e delinear um caminho, um roadmap de como corporações e startups podem se engajar visando os pontos fortes de ambos. Perfeito? Então, eu trago aqui uma definição do que seria esse Corporate Startup Engagement, principalmente de maneira bem sintética, colocando que a colaboração entre corporações e startups acontece com o propósito de criar algo que gere valor para as partes envolvidas. Esse algo pode ser aí uma inovação aberta, uma inovação para o empreendedorismo, projetos de inovação, qualquer coisa aqui como tópico de visão geral que gere valor. Ponto de atenção. Por favor, não levem valor como valor financeiro. Ele está intrínseco a isso, mas não tão somente. Por valor, eu quero dizer tempo, dados, reputação, moeda, dinheiro também. Mas quando eu falar de valor, eu não estou dizendo necessariamente por dinheiro. Então, vamos dar um exemplo. Kaique, trabalho em uma startup que tem um serviço que pode ser muito legal para a Coca-Cola. Pô, legal. Para mim, me relacionar com a Coca-Cola me traz, muitas das vezes, uma reputação e ganho de marca que é melhor do que receber um dinheiro. Porque a minha startup tem como parceiro a Coca-Cola. Isso, muitas das vezes, vale mais dinheiro do que o próprio investimento que uma Coca-Cola poderia fazer em mim. Então, aqui foi só para elucidar e tangibilizar isso, que valor não é necessariamente financeiro. Este é um dos pontos intrínsecos em valor. Kaique, legal. Já fez a introdução, da onde que veio, o que é, como, por qual meio a gente faz. Então, vou tratar com você sobre alguns modos de realização, ou seja, esses programas para realizar inovação por empreendedorismo no tocante ao relacionamento entre corporações e startups, certo? Então, eu estou falando que existem aqui vários tipos mapeados por mim, notadamente 28, e eu não quero que vocês guardem os 28. Eu quero que vocês percebam que existe uma multidisciplinariedade nos modos e que eles vão desde o mais fácil de ser realizado até aqueles que demandam maiores, são aqueles mais arrojados, que demandam maior controle, maiores investimentos, entre outros pontos que os mais simples não demandam. Então, esses modos de CSE que eu vou falar para vocês buscam articular o fluxo através da colaboração entre as organizações, startup e corporação, perfeito? Então, eu vou trazer aqui para vocês essa apresentação, depois eu vou pedir para o pessoal do clube e do Sebrae para disponibilizar para vocês. Logo, vocês vão poder ver com mais afinco e com a melhor visualização do que está aqui, num tamanho mais reduzido. Mas eu vou mostrar para vocês. A gente tem aqui segmentado em 5 grupos, daqueles que vão do mais tradicional, do mais genérico, do mais fácil, até o grupo 5, que é mais arrojado, que é mais difícil, que demanda, que envolve mais riscos e que demanda mais controle. Então, eu estou falando que os modos vão desde desafios, ou seja, quando uma corporação abre um desafio, estou precisando resolver o problema da água poluente do Rio Tietê.
Legal. Alguma cleantech, algum outro segmento de startup vai lá tentar resolver. Isso é um desafio, é um modelo de engajamento, ou seja, é um engajamento muito mais informal, não existe ali necessariamente um contrato envolvido, mas você acaba que está se engajando. Por isso que ele está aqui no grupo 1 de posicionamento de negócios. E aí eu estou falando de espaços de coworking, alguns programas de benefícios que uma empresa oferta a partir de uma startup. Então, por exemplo, a gente tem aí alguns casos que uma corporação oferta como benefício para os seus colaboradores sessões de psicologia, terapia online, por videochamada de startup. A gente tem programas que envolvem oferta de benefícios em academias, por exemplo, a Gympass. Gympass, ela surge aí como um big player muito a partir do que surge diante das corporações, com suas parcerias que advêm do relacionamento entre corporações e startups. Aqui para citar alguns exemplos do posicionamento de negócios. O grupo 2, a gente tem, por exemplo, Laboratório Digital de Inovação, ou seja, quando o Magazine Luiza abre Luiza Labs, Magalu começa a entender que ela não quer ficar só no marketplace, ela quer destrinchar novos mercados. E aí começa a criar seus laboratórios de inovação que envolvem, muitas das vezes, conexão com startups. Eu estou falando aqui de serviços de suporte, ou seja, eu, Kaique, tenho uma tecnologia aqui, vamos pegar um exemplo de vocês. Sou uma startup de inteligência artificial e eu tenho uma corporação demandando um suporte num sistema, num software, num hardware que eles estão trabalhando. E envolve aqui o que eu sei fazer. Esse é um tipo do que eu chamo de operações de negócios. O grupo 3, eu estou falando de parcerias, ou seja, outsourcing de tecnologia, né? Ou seja, esse licenciamento. Eu tenho um modelo de negócio com um modelo de receita que é licenciar o meu software, licenciar o meu hardware. Ou seja, eu estou fazendo uma parceria de negócio com uma corporação que faz uso do que eu tenho. E vice-versa, ok? Então, aqui é um exemplo de parcerias de negócio. Desenvolvimento de negócios. Eu estou falando aí de aceleradoras corporativas. Então, o exemplo da Oxigênio, da Porto Seguro. Eu estou falando de desenvolvimento de fornecedores. Eu estou falando de subsidiária externa. Ou seja, quando você desenvolve negócios. Então, se eu, Kaique, quero me engajar com, dá um exemplo, uma multinacional de matriz brasileira, mas que está em outros países, por exemplo, uma mineradora que tem alguma subsidiária na África. Se eu tenho um programa de engajamento com essa matriz, é muito mais fácil com que eu consiga fazer a internacionalização para levar o meu produto e o serviço para fora. Então, a gente chama esse subsidiário externo como desenvolvimento de negócio. E, por fim, o grupo 5, que a gente chama de relacionamento de investimento. E que aí eu já estou falando de investimentos anjo, por exemplo, mas eu estou falando também de corporate, de alguém ligado a uma corporação, claramente, mas estou falando também de fundos de corporações, o que a gente chama de corporate venture capital. Então, a gente tem aí exemplos do Bradesco com a Inova Braventures, que tem aí o seu braço, né, de investimento. Eu estou falando do Banco Votorantim, que tem o seu braço de investimento. Eu estou falando da Ambev, que tem seu braço de investimento. E que são muito atuantes, diga-se de passagem, bem como outras. E, além disso, fusões e aquisições. Ou seja, quando você faz uma aquisição, tal como, por exemplo, a compra da reserva pela Arezzo, ou como uma fusão, é quando você funde aí algumas corpos ou startups para fazer esse trabalho. Então, aí, Globo e Stone que formaram a Tom. Ou seja, a gente tem alguns exemplos e vocês percebem pela minha fala como que fazer um desafio pode ser muito mais fácil do que fazer um M&A, uma fusão e aquisição. Logo, existem degraus a serem perpassados e o ponto importante que eu preciso deixar claro para vocês é: não tentem queimar etapas, ou seja, eu vou fazer aqui um M&A com uma grande corporação, não façam se vocês ainda não estiverem preparados para isso. Esse é um dos grandes erros que a gente vai falar lá na frente. Porém, é sempre legal que essa escada que você vai ascendendo, ela seja perpassada por completo. Ou seja, começar daquele engajamento mais simplório até aquele que é mais arrojado. Perfeito? Então, quando a gente fala, Kaique,
Por que uma corporação se engaja com uma startup? Eu não entendo, não faz sentido. Faz e nós vamos te mostrar. Mas faz sentido uma startup buscar uma corporação? Também faz. Este é o tema que nós abordaremos agora. Ou seja, eu estou falando que a corporação, muitas das vezes, quando vai ao encontro da startup, e não tão somente quando vai ao encontro, quando uma startup chega até ela, eu estou falando que elas estão, muitas das vezes, buscando a sua próxima vantagem. E aqui vale uma referência anotem aí no caderno de vocês, Ashmauer, quando ele fala sobre a Unfair Advantage. Ou seja, as startups, muitas das vezes, possuem o que ele chama de vantagem injusta, que é aquela vantagem que é muito difícil de ser copiada por outros players. Isso, as corporações, muitas das vezes, estão à procura. E aí, se engajar com uma startup que já chega com essa vantagem, torna aquele posicionamento muito mais fácil para a corporação. Vindo para o achismo e senso comum, é como você trazer o oceano azul e ir contra o oceano vermelho. Perfeito? Então, avançando aqui para mostrar para vocês alguns modos, ratificando, isso vai ser passado para vocês, tá bom? Então, não fiquem aí grudados na tela para não dar dor de cabeça em vocês. Depois vocês podem olhar com mais calma, tá bom? Mas o que eu quero destacar aqui para vocês é o top 10, ou seja, quais são as razões para que uma corporação se engaje com uma startup. Então, neste momento, eu estou falando da perspectiva corp, ou seja, da corporação. Então, o top 1 que a gente tem é acesso à inovação. Ou seja, eu, startup, eu tenho aqui uma inovação que é muito mais profunda, enquanto que a corporação não. Logo, eu vou buscar uma startup para trazer isso para dentro. A posteriori, nós temos acesso a novos mercados, esse ecossistema de inovação como um todo. Estou falando de buscar agilidade e velocidade. Eu estou falando de diversificação da cultura de inovação, se é que essa cultura de inovação exista nas grandes empresas. Busca por novos negócios, busca por conhecimento tecnológico, acesso a novas tecnologias, propensão ao risco. Isso daqui é muito bacana. Muitas das corporações possuem, entre aspas, um medo de engajar com uma startup, mas mais do que isso, de buscar a inovação. Caríssimos, eu falo para vocês, esse medo, ele é justificável sim, mas se você não correr este risco, muito provavelmente você vai ser ultrapassado no mercado que você está inserido, certo? Então, eles buscam essa propensão ao risco que internamente eles não conseguem. Acesso a novos talentos, ou até mesmo reter talentos. Ou seja, eu vou buscar uma startup porque eu preciso dos talentos que ali estão. E também soluções com menor tempo ou custo. Ou seja, eu, se for fazer sozinho enquanto corporação, eu posso ter muito mais custo ou levar muito mais tempo. Com uma startup que me auxilia com a sua expertise, isso pode ficar mais barato e muito mais rápido, certo? Ah, Kaique, da onde que você tirou isso? Você está fazendo puro achismo? Não, isso daqui foi um estudo de 2 anos que eu fiz, em que isso acontece por ordem de aparição. Eu não estou falando que é por ordem de importância. Ah, soluções com menor tempo e o custo é muito mais legal, tinha que estar no top 1 do que o acesso à inovação. Não. O que mais aparece recorrentemente é o acesso à inovação, e a ordem é assim descrita, ok? Então, estes aqui eu vou citar alguns outros. Eles também estão segmentados por características similares, ou seja, a gente tem alguns porquês, algumas razões, e eu agrupo eles a partir de características que vão desde processos internos. Então, por exemplo, eu quero ter aqui mais criatividade, eu tenho dificuldade para inovar. Isso aqui está tudo intrínseco ao que a gente chama de processos internos. O grupo 2, eu estou falando de processos externos, ou seja, imagem, marca inovadora, foi o exemplo que eu dei anteriormente. Aumento da competitividade. Eu estou pedindo para adaptabilidade das startups para trazer para dentro da minha corporação, certo? Por outro lado, eu tenho aqui metas e receitas, ou seja, ampliação das fontes de receita com o auxílio da startup, com as soluções das startups, novas parcerias de vendas, metas do negócio que eu estou colocando para a corporação e também contexto de mercado. Este contexto de mercado, muita gente
Não dá bola, mas é muito importante. Ou seja, eu estou vendo que existe uma macro tendência ambiental que está chegando forte, por exemplo, que é a responsabilidade social, ESG. Se eu não sei fazer isso, eu tenho uma startup que tem essa expertise, eu preciso fazer isso. Se eu tenho que admitir que nem tudo está dentro da minha corporação. Logo, eu posso olhar para o entorno e entregar todo um ecossistema de inovação para a minha corporação. E aí o como a gente vai ver mais à frente, certo? Então aqui são alguns exemplos de razões para que aconteça o engajamento. Por outro lado, existem razões das startups que podem, como também não podem ser similares às das corporações, porque são bichos diferentes. Ou seja, se você pega de um lado uma corporação e do outro lado você tem uma startup, eu estou falando de naturezas distintas, de estruturas distintas. Logo, isso incorre ao risco de ter alguns complicadores, sim, mas se isso for bem feito, os pontos positivos se sobressaem. Então, as razões que as startups buscam nas corporações são exatamente estes que elas não possuem. E vou aqui citar para vocês apenas um único ponto. Porque para as startups, as corporações, muitas vezes, majoritariamente, é aquele ator único que combina concomitantemente conhecimentos e capacidades tecnológicas de mercado e industriais. Questões, pontos estes que as startups, que vocês muitas das vezes estão precisando e sozinhos não conseguem alcançar. Perfeito? Kaique, tangibiliza para a gente melhor essa razão nas startups, que é o core que está aqui. Então vamos lá. Da mesma maneira, em um top 10 crescente, a gente tem recursos da grande empresa. Então, o top 1 para uma startup se engajar com a corporação são os recursos da grande empresa. De uma maneira geral, mas a gente pode especificar recursos, eu estou falando de recurso de mentoria, de acesso a esses mentores, eu estou falando de poderio econômico, de recursos de infraestrutura, de recursos logísticos e de distribuição, enfim, são N fatores que agregam a estes recursos da grande empresa. A posterior, eu tenho visibilidade e publicidade, ou reputação aprimorada. Quem aqui não quer ter como possível parceiro ou possível cliente a Vivo, a Claro? Ou seja, para a startup é muito bom ter uma marca relevante ao lado, porque você tem um ponto de partida muito maior para você ter penetração do mercado. Se você não tivesse, você teria muito mais dificuldade. Perfeito? Outro ponto, essa estrutura financeira é um grande chamativo para as startups, esse poderio econômico de mercado, ou seja, esse acesso ao mercado que as grandes corporações já possuem. Eu estou falando aqui, por exemplo, de escala, impulso para crescimento, de experiência, conhecimento das empresas, próprio desenvolvimento e validação de soluções tecnológicas. Então, pensemos neste ponto. Vocês, startups com foco em inteligência artificial, ou outra startup que esteja aqui por interesse na temática, que não seja com foco segmentado em IA, eu estou falando, vocês possuem um protótipo em formato de MVP. Aí você tem ali um produto mínimo viável, mas você não está conseguindo testar, porque o seu público é B2B. Ou seja, você não consegue testar com os consumidores necessariamente. O seu consumidor é a empresa, ou seja, o seu mercado ali, seu modelo é B2B. Então eu preciso fazer uma POC com uma grande empresa, vou fazer uma prova de conceito para aquela grande empresa. Legal. Se você não tiver essa abertura, é muito mais complicado. Se você tem essa abertura para desenvolver e validar suas soluções tecnológicas com o Big Player, tudo torna-se mais fácil. Mas, claro, o Big Player também quer a sua solução. Ou seja, você vai testar sim, mas ele quer a sua solução. Logo, vocês têm que pensar, vale a pena? E isso é a grande chave da questão de relacionamento com corporações e startups. Tudo se redunda, sobretudo, em vale a pena? E aí a gente vai passar alguns parâmetros para vocês conseguirem refletir, de modo que isso consiga gerar para vocês maiores insumos para a tomada de decisão. Kaique, é muito bacana, estou gostando muito do que você está falando, mas nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores, porque existem dificuldades.
que estão muitas das vezes envoltas e inerentes às dificuldades de lidar com tamanhas diferenças entre os atores que estão envolvidos. Logo, eu estou falando que existem dificuldades das corporações. Então, aqui novamente um quadro. Eu estou falando que dificuldades na perspectiva da corporação e na perspectiva da startup, muitas das vezes são similares, ainda que possuam as suas diferenças. Vou citar algumas para a gente discutir mais à frente. Então, vamos lá. Diferenças culturais e formas de trabalho. Essa daqui é a dificuldade número 1 encontrada pelas corporações ao se engajarem com startups. Ou seja, eu tenho diferenças muito grandes, gritantes de cultura e de formas de trabalho, de operação do negócio como um todo, que acaba dificultando o relacionamento. As assimetrias entre as partes são grandes, ou seja, isso pode ser um complicador. Olha o que eu falei lá atrás, não estão prontas para colaborar. Ou seja, será que eu estou pronto para fazer um M&A? Será que eu estou pronto para receber um investimento de capital? Ou será que, por agora, eu vou começar mais enxuto, com alguma coisa mais fácil, que demanda menor controle, e eu vou ascendendo a outras questões. Muitas das vezes, e vocês que estão aqui me ouvindo, não estão preparados nem para fazer o mais básico. Por quê? Ah, Kaique, você está falando que nós não somos preparados? Não, porque vocês são ainda startups que estão buscando o seu modelo de negócio. É natural essa dificuldade. Então, isso não é um problema, não é demérito nenhum você não estar preparado ainda. Porque muitas das vezes a corporação também não está preparada para lidar com você. Então, se eu falar, poxa, Vale, eu não estou preparada para lidar com você, muitas das vezes a Vale não está preparada para lidar com você. Porque a gente está falando de diversas assimetrias, dificuldades, formas diferentes de trabalhar, ok? Então, eu estou falando também de falta de apoio de alto nível, aquele sponsor, né, aquele campeão que a gente chama, né, dentro da organização, de modo que ele, entre aspas, patrocine a sua ideia. Ou seja, eu sou um gerente analista de inovação, especialista de inovação da DASA. Vocês percebam que eu dou aqui vários segmentos distintos para vocês não falarem que eu prefiro um ou outro. Então, eu trabalho na DASA e eu estou buscando uma health tech. Ah, mas aí é legal, mas aí eu não estou com o apoio da alta direção. O que dificulta, ou seja, eu busquei, encontrei uma health tech muito legal, mas, ou seja, eu vou descartar esse trabalho que eu fiz, porque eu não tenho apoio da alta liderança. Não estou falando que acontece isso na DASA, tá, gente? Longe disso. Foi apenas um exemplo para citar uma grande corporação. Inclusive, a DASA tem feito muito engajamento com startups e bem sucedido, diga-se de passagem. Olha aqui, defender unicamente interesses próprios, ou seja, eu não penso no valor que eu estou gerando para o outro, eu só quero saber do valor que eu estou capturando. E aqui vai outro ponto de atenção. Quando eu falo de valor, eu estou falando de gerar valor, de entregar valor e de capturar esse valor. Ou seja, eu tenho que gerar valor para o outro player, eu tenho que ser capaz de entregar isso e eu tenho que ser capaz de capturar esse valor de volta, não necessariamente financeiro. Perfeito? Mas aqui existem outras dificuldades, ou seja, a avaliação incorreta sobre objetivos e capacidades. Ah, hoje eu tenho capacidade de fazer esse engajamento com esse grau de maturidade. Ah, eu errei aqui no meu cálculo, eu não tenho essa capacidade ainda. Enfim, são alguns pontos que dificultam o relacionamento e que vocês precisam estar atentos a isso. Ou seja, alguns exemplos. Inovações que não são coerentes, propriedade intelectual, falta de adesão, divergência da melhor etapa do processo inovador para se engajar, assimetrias, lenta tomada de decisão, eu estou falando de desalinhamento de metas, programa, se ele é aderente ou não à tese de inovação da corporação, enfim, alguns exemplos de dificuldades que posteriormente vocês vão poder destrinchar com mais calma todas e ver aquilo que está te atormentando e aquilo que você acha que é muito fácil de lidar. Percebam, este ponto são das corporações, mas vou trazer para você os pontos das startups, que muitas das vezes redundam na mesma semelhança. Então, vamos lá, nós temos aqui diferenças culturais e formas de trabalho, que é idêntico, assimetrias entre as partes, que também são idênticos, mas temos aqui, ora, descompasso na velocidade. A startup, vocês, são muito ágeis, são velozes, ao passo que algumas, não todas, algumas corporações
Não são. Ou seja, esse é um risco. Kaique, não entendi a diferença. Por que você chama de dificuldade para a corporação e está falando de risco para a startup? Por quê? Pensamos. Se eu sou uma grande corporação, eu tento me engajar como startup e dá errado, perfeito, vida que segue. Muitas das vezes, se eu sou uma startup e quero me engajar com uma corporação e não dar certo, é um risco muito grande, porque ali eu posso estar investindo todos os meus recursos de time, de investimento de tecnologia, e que não vai dar certo. Ou seja, e aí a startup acaba que morre. Ou vai ter que fazer o famoso pivot, ou seja, pivotar. Então, os riscos estão mais aderentes ao que são as startups, né? Então, aqui a gente tem outras questões que colocam isso em risco, ou seja, questões contratuais e regulatórias, identificação dos tomadores de decisão. Isso é algo que eu ouvi repetidamente em minhas pesquisas, ou seja, eu não sei ou eu não consigo chegar na pessoa que é a tomadora de decisão. Isto é, eu encontrei no LinkedIn a pessoa que é analista, mas eu preciso conversar com o gerente. O analista passou para o gerente, mas o gerente nunca retornou. Enfim, questões como essas são muito comuns para o mundo das startups. Então, eu estou falando também de divergência do melhor, ou seja, eu quero fazer um modo completo com a corporação, ou seja, eu quero desde a ideação até o teste. Não, eu já fiz a minha ideação, eu vou entrar junto com a corporação somente na prototipação. Enfim, qual que é esse momento? Perfeito? São algumas das dificuldades, alguns dos riscos envoltos a esse relacionamento. Aqui é um quadro resumo que depois vocês vão poder, uma figura, né, que exemplifica tudo o que a gente falou até aqui, ou seja, dificuldades, razões, modos, o driver, habilitador, corporações e startups. Em que aqui embaixo nós temos os antecedentes, ou seja, a base que sustenta tudo isso que nós estamos falando. Perfeito? Legal. Eu vou passar aqui bem sinteticamente para a gente ter um tempo de discussão sobre maturidade do CSE. Por quê? Hoje, grandes corporações e startups já têm feito esse relacionamento e esse é um número que só tem crescido, tá, pessoal? Então, depois eu vou dar algumas dicas para vocês de pesquisa para vocês estarem atentos ao que tem acontecido. Mas o que eu quero citar é principalmente o ponto negativo. Então, eu peguei essa pesquisa feita aqui por Bridgel et al., ou seja, de 2019, ainda é recente, principalmente por conta da pandemia, que muitas coisas de 2020/21 não puderam ocorrer, mas eu trago aqui alguns números alarmantes. Percebam, 45% das empresas e 55% das startups se classificaram como um tanto insatisfeitas ou muito insatisfeitas. Kaique, esse número é gritante. Eu também acho. Ou seja, eu estou falando que metade desse engajamento não tem tido sucesso. Ou seja, o êxito não está acontecendo. Por outro lado, percebam, 8% das empresas, 13% das startups se classificaram como muito satisfeitas em algum engajamento realizado. Este é um número muito pequeno que precisa ser alavancado. E como que isso acontece? A partir tanto da pesquisa acadêmica, quanto também da prática do engajamento. Só assim a gente consegue alavancar todo este potencial que existe dentro deste engajamento. Beleza, Kaique? Como realizar isso? Ou seja, primeira coisa, a gente tem sempre que ter uma tese de inovação bem definida. Se você ainda não tem, é hora de você ter. E eu estou falando tanto para a corporação quanto para a startup, ou seja, a estratégia de inovação. E aí o como eu trago para vocês. Então, não é a melhor maneira, não é a melhor maneira. É algo que eu trago como sugestão para vocês, tanto startups quanto corporações, para os passos de realizar um programa de Corporate Startup Engagement. Ponto 1. Primeira coisa, nós temos que avaliar as condições para engajamento. Ou seja, será que eu consigo me engajar hoje ou não? E com isso você tem uma saída de entendimento do ecossistema. Ou seja, deixa eu estudar como que tem acontecido, o que está acontecendo, quem eu posso contactar, quem eu não posso. Beleza? Aqui você faz aqui um trabalho básico de você avaliar as condições para o engajamento. Hoje está mais difícil, a gente está vivendo um período pandêmico de Covid-19, ou seja, não é um momento bom hoje. Enfim, avaliar as condições. Ponto 2.
Pensar os objetivos que se espera alcançar. Com isso, você vai ter um planejamento e uma estruturação para com que isso aconteça. Ponto 3, eu estou falando de você entender as opções, dentre as 28 que eu mostrei para vocês, esses tipos de programas que existem, ou seja, suas características e as potenciais saídas desses programas. Então se eu fizer um hackathon, eu vou ter isso de saída. Se eu fizer aqui um licenciamento de tecnologia, eu vou ter isso de saída. Ou seja, avaliar as opções e ver aquelas que mais fazem sentido para vocês. A posteriori, ponderar, entender como atrair o ecossistema. Ou seja, eu avaliei o contexto. Tá legal. Eu já pensei nos meus objetivos. Já escolhi quais programas eu quero atacar. Como eu vou atrair a startup, como eu vou atrair a corporação. E aí, consequentemente, você vai ter como saída uma estratégia de decisão e comunicação. A posteriori, fechado, atrair o ecossistema, você tem que conduzir esse engajamento, o que não é fácil, porque estamos falando de atores distintos. Por isso que você tem que ter como saída aqui o equilíbrio entre os atores, colocar a corporação e startup para conversar e ter um diálogo saudável. A posteriori, você vai refletir nessa condução o que e como compartilhar. Tem dados sigilosos que eu não devo compartilhar. Estes dados eu posso compartilhar. Eu posso compartilhar laboratório, eu posso compartilhar equipe, enfim. E aí você vai ter um relacionamento de trabalho mais uniforme. Depois, você vai mensurar os resultados de engajamento. Ou seja, fazer uma avaliação do desempenho, se você está tendo sucesso ou não. E aqui a gente traz o termo de Innovation Account, ou seja, dessa contabilidade da inovação, de modo que a gente entenda se o que a gente está fazendo está dando certo ou não. Por fim, você vai realizar um pós-engajamento. Não perca esse cliente. Porque, tal como pós-venda, você tem que fidelizar, você tem que fazer aquele pós-engajamento de modo que vocês permaneçam perto. E aí, uma grande saída é vocês continuarem fazendo essa inovação por empreendedorismo. E aí, eu faço aqui o fechamento com os key takeaways para a gente discutir aí nesses 15 minutinhos aproximadamente que nos faltam. Beleza? Ponto 1. Estratégia de inovação. Ou seja, o Corporate Startup Engagement hoje tornou-se uma estratégia de inovação destes atores. É também uma tendência disruptiva, porque você tem muitas oportunidades de unir os pontos fortes. Só preciso saber qual é o passo ideal e até que ponto eu posso ir. Já é tida como uma prática gerencial, ou seja, as organizações estão trabalhando com uma prática gerencial, institucional dentro das organizações. Aqui a gente tem a startup como meio e inovação como um fim, à medida que se tenha uma maturidade nesse engajamento. Ou seja, não necessariamente a startup vai ser o fim, ela vai ser o meio para você conseguir alguma coisa. E vice-versa, a corporação vai ser o meio para você alcançar aquele objetivo que foi aqui pensado no ponto 2. Perfeito? Eu estou falando de avançar, ou seja, a gente precisa avançar. Lembrem-se dos números alarmantes, a gente precisa estudar melhor isso e saber como alavancar essa prática inovadora. E aí, estudos futuros aí, quem tiver interesse, vontade, existem alguns players, grupos de estudos, comunidades de prática que já têm realizado isso. Eu reforço, vocês, startups, precisam realmente entender como fazer isso, porque é muito interessante para vocês os pontos de saída disso. Perfeito? Então, aqui, só para fechar, eu trago aqui essa frase de reflexão para vocês, quando colocarem a cabecinha no travesseiro, lembrar de mim. No novo mundo, não é o peixe grande que come o peixe pequeno, é o peixe rápido que come o peixe lento. Klaus Schwab. Perfeito? Agradeço vocês, ratifico meus agradecimentos ao Clube de Negócios, ao Sebrae São Paulo, pela oportunidade, pelo convite ao programa do IA Factory. E aí, eu estou à disposição para essa área aqui, para a gente bater um papo. Aqui estão meus canais de comunicação. Caso, porventura, vocês queiram entrar em contato, bem como aí o canal de contato da Saga do Papel, caso vocês queiram conhecer mais sobre nós. Muito obrigado. Passo a palavra aí à Laura, ao Salomão, para a gente conseguir fazer esse debate agora. Muito obrigado. Laura, não estamos te ouvindo.
Gente, mico pandêmico acontece super na região, né? Vocês sabem, nessas quadradezas da internet aqui é direto. É uma loucura. Quem nunca? Todos os dias, todas as vezes. Mas enfim. Kaique, muito obrigada. É sempre muito bom te ouvir falando sobre isso. Eu acho que é um tema muito interessante, que dá para a gente se aprofundar super, que toca vários outros pontos diferentes dentro do empreendedorismo e do meio de startups, e que para as startups dentro da nossa comunidade é super importante. Então, eu tenho aqui uma pergunta do Rogério, da Cislive, e uma pergunta que mandaram para a gente, que é uma pergunta introdutória. Foi mandado pela comunidade. Eu vou te perguntar aqui para a gente começar o nosso papo. E a pergunta que não quer calar é: como eu posso preparar a minha startup para participar de uma rodada de negócios com empresas do meu setor? Beleza, obrigado pela pergunta. Bom, a gente depende do que você também está falando por rodada de negócio, tá? Se é basicamente um desafio, se é uma rodada que você vai ter um bet para investimento, enfim, eu vou tentar responder de uma maneira mais geral, mais genérica, mas depois a gente pode aprofundar em contatos posteriores, tá bom? Então, aí, obrigado quem mandou essa pergunta, mas vamos lá. Ou seja, como você pode preparar a sua startup? Primeiro ponto e a minha recomendação, tá bom? Não é a verdade absoluta e a única existente. Eu acho que o primeiro ponto que vocês devem fazer é tal como eu citei. Primeira coisa, vocês têm hoje maturidade para lidar com um grande player para uma rodada de negócio? Ou seja, eu estou aqui, abri uma rodada de negócio para a gente tentar solucionar aqui sobre um segmento de energia. Então beleza, eu vou ver. Primeiro, será que, o que eu faria? Eu estudaria primeiro o portfólio, o pipeline, o deal flow que tem acontecido nessa corporação, quem que são os clientes, se já tem realizado alguma relação com outras startups, se é a primeira vez, ou seja, eu primeiro fazia esse trabalho de casa de contextualização. Beleza, eu fiz, entendi, fiz meu dever de casa e eu estou preparado para me engajar. Eu acho que o primeiro ponto é você entender isso e, a posteriori, é você se capacitar para aquela rodada. Então, você não vai entrar numa rodada às escuras, às cegas. Você vai entender qual que é aquele pedido, aquele desafio. Ou seja, vamos supor, eu estou falando aqui de um desafio de uma indústria fabril que busca resolver seus problemas de gestão de fábrica através da realidade aumentada de inteligência artificial. Legal, então, primeiro ali, eu vou entender quem está fazendo, eu vou primeiro entender também se eu tenho capacidade de solucionar, e a posteriori você vai se capacitar para isso, de modo que você se destaque lá na sua solução, na sua prova de conceito, na POC, no que for que você for fazer, mas que você se destaque sobre os demais. Vamos falar, vocês aqui é um programa de startups para inteligência artificial, em que você já percebeu que vocês não são os únicos, ou seja, existem outros atores e outros players que estão no mesmo segmento que vocês. Logo, estudem os segmentos de vocês. Aqui vou dar aqui alguns merchans aí gratuitos. Pega aí exemplos entra na associação, na base da Startups, veja quem são os players, qual o nível que estão esses players. Entra aí na Sling Hub, o maior repositório de dados do ecossistema de empreendedorismo. Entenda como está o seu segmento e identifique esses players mais próximos de vocês. Porque nem todo mundo que é de inteligência artificial é um concorrente seu. Às vezes são soluções muito distintas. Então, o primeiro passo é estude, veja se faz sentido. Se fizer sentido, se prepare para aquele desafio. Você vai ler e potencialmente vai ter um edital, vai ter uma chamada. Veja como que você pode trabalhar para que você tenha aquele destaque necessário. E lembrar também que nem sempre a corporação tem experiência em lidar com startups e que muito provavelmente a startup não tem experiência em lidar com corporações. Então, gente, empatia, por mais que seja uma palavra que esteja na moda aí sempre para atormentar, sempre não, porque não é bem verdade, mas que muitas vezes é o fantasma que nos assombra, a gente nem sabe direito o que é, ela precisa ser usada nesse momento. Então, ter paciência com os executivos, com as pessoas da corporação, e a corporação também precisa ter um pouco de paciência com a startup. E eu dou um exemplo prático aí. Corporação pedindo cópia de folha de talão de cheque para startup. Gente, não existe mais talão de cheque para ninguém que tenha menos de 40 anos de idade. Então, tenham calma. Acontece. Busquem outras formas de fazer reconhecimento das contas bancárias. Não é tão complexo. Startups, busquem outras formas de comprovar que vocês têm uma conta bancária. Não é gritando com a corporação que vocês vão resolver isso.
Laura, deixa eu só fazer um adendo à sua resposta, daqui a pouco eu abro para a próxima. Mas só para vocês perceberem, se uma corp já está abrindo uma chamada, um back, um desafio, já é aí o primeiro passo, ou seja, ela já está disposta a querer trazer e fazer esse relacionamento. Então, e é um passo importante. É um passo importantíssimo. Muitas das vezes nessas corporações é muito difícil dar esse primeiro passo. Mas então, esse passo dado, vocês já vão ter ali mais flexibilidade para lidar, ainda que não seja aquilo que vocês esperam. Lembre-se que vocês estão vindo de um mundo que é outro mundo que eles estão vindo. Mas quando a gente tem essa sensibilidade para lidar, as coisas fluem naturalmente. Laura, por favor. Arrasou. Vou te trazer aqui a nossa última pergunta da noite, que é do Rogério, da CISLivre, que é uma startup da nossa comunidade. O Rogério diz que ele, por experiência, sabe que o maior entrave para entrar numa corporação é o relacionamento pessoal entre as empresas envolvidas. Como romper essa barreira? Opa, vou deixar a pergunta aqui na tela. Oi, Rogério. Obrigado. Rogério, obrigado pela pergunta. Eu estou sentindo que você já ia estar um pouco decepcionado ao entrar. Isso vai muito ao encontro do que eu apresentei para vocês nas dificuldades. Ou seja, eu ainda ressaltei esse ponto, Rogério. A gente até combinou, né? Depois eu te agradeço aí no privado. Eu falei, dificuldade de encontrar, por exemplo, os tomadores de decisão. Ou seja, como que você vai encontrar, como que você busca romper esse relacionamento? Ou seja, a sua dor é relacionamento pessoal entre as empresas envolvidas. Legal, ou seja, como que a gente pode facilitar esse relacionamento? O primeiro ponto é, vocês têm que saber encontrar a pessoa certa. Ou seja, esse é o ideal para mim. Se você não está lidando com a pessoa certa, você precisa encontrar quem é a pessoa certa. Já vai cair que vem aqui da academia. Existe um termo que a gente utiliza lá, que não necessariamente você tem uma DMU, né? Que é a Decision Making Unit, ou seja, você tem uma unidade tomadora de decisão numa corporação, por exemplo, que envolve aquela pessoa que é entusiasta de relacionar com você, mas tem aquela pessoa que não gosta da ideia. Tem aquele CEO que vai ser o tomador de decisão, mas tem o cara do financeiro que vai assinar ou não, que vai liberar ou não um cheque. Ou seja, você não tem que saber vender o seu peixe só para uma pessoa. Você tem que saber vender para a unidade tomadora de decisão como um todo da corporação. E isso, muitas das vezes, envolve passar por essas barreiras que você citou, Rogério. Ou seja, poxa, se eu conseguir encontrar ali, eu preciso encontrar quem é essa unidade tomadora de decisão. Depois joguem no Google para vocês pesquisarem sobre, porque não vai dar tempo para a gente falar aqui. Mas joguem aí DMU no Google, unidade tomadora de decisão, isso muito bem de Steve Blank. Mas isso faz muito sentido para vocês. Por quê? Porque se esse relacionamento pessoal é um entrave, eu preciso destravar esse relacionamento. Ou seja, como que eu faço isso? Encontrando as pessoas certas e convencendo-as de que você é uma boa opção para aquele momento. Visto que você não tem que lidar somente com o gestor de inovação do Banco Carrefour. Poxa, legal, conversei com esse cara, mas eu tenho que conversar com o presidente, que o presidente tem que conversar com o diretor financeiro, que o CFO dá um não. Pronto, o gerente de inovação adorou, mas não tem a verba para agora. Ou seja, tenta encontrar essa unidade tomadora de decisão e saber como lidar com esses diferentes perfis. Uma grande dor das startups, e aí por experiência própria também, igual você, Rogério, é que é difícil lidar com esses tomadores de decisão, muitas das vezes encontrá-los. Você não consegue nem chegar até eles. Logo, tentar encontrar essa unidade tomadora de decisão facilita com que você, conversando com um, conversando com o outro, você tenha esse acesso muito mais facilitado. Eu acho que esse é o principal ponto para romper essa barreira, Rogério. Até porque a gente tem alguns outros pontos, mas que vão encontrar dificuldades se você não encontrar essa unidade tomadora de decisão que vai facilitar a sua vida. Monstro, monstro. Monstro da inovação e do relacionamento entre corporações e startups. Kaique, eu não tenho palavras para te agradecer. É sempre uma honra poder conversar com você, falar sobre esses temas. Que você seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Agora é o lançamento oficial com a tua palestra aqui, com a nossa talk. Dizer para o Rogério e para as startups que já estão fazendo parte da nossa comunidade que vocês podem acessar o Kaique pela nossa plataforma, o Discord, entrar no nosso servidor, ele está por ali, pode chamar. Ele sempre responde, por incrível que pareça, porque tem muitos de nós ainda estão se acostumando com a ferramenta, mas o Kaique está sempre conectado por ali. E vou aproveitar aqui para convidar todos vocês para participarem, entrarem, interagirem com o nosso site oficial,
que é o iafactory.sebraesp.com.br. Lá vocês vão encontrar todos os nossos eventos já agendados e confirmados, vocês vão encontrar as startups que fazem parte, muitos dos mentores vão aparecer ali também, já estamos aí nesse processo de inserir, o Kaique vai aparecer ali, senhoras e senhores, para vocês poderem entrar em contato com ele. E mais uma vez agradecer aí, não só ao Kaique, mas o Salomão aí, que é a minha voz da consciência aqui, o nosso braço de tecnologia dentro da comunidade, a Maria, nossa community manager queridíssima, que tem cuidado bastante das nossas parcerias, aos demais mentores, aos membros da nossa comunidade, a todo mundo que não é da comunidade ainda, mas que está participando aqui com a gente, saibam que são muito bem-vindos, vem falar com a gente que a gente já conecta vocês, e ao Sebrae pela oportunidade que deram ao Clube de Negócios de participar de um processo, de um projeto tão incrível que vai colocar aí São Paulo no mapa da inteligência artificial do Brasil e do mundo, porque a gente vai devagarzinho, mas a gente chega lá. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite para todos vocês e até a próxima. A gente se vê no nosso próximo evento, que é no dia 7 de junho. Está chegando aí. Onde a gente vai falar sobre como definir a persona para a sua solução ou seu produto na sua startup. Então, pessoal, muito obrigada novamente. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.